Boa noite. Boa noite. Acabou de falar aqui. Ok. Rafael já está também. Boa noite a todos. Com muita alegria, voltando aos trabalhos, né? 2 minutinhos atrasados, mas com a graça de Deus, todos juntos, né? Hoje, no estudo do Livro dos Espíritos, começando fatalidade, com as questões 851 e 852, a cargo de nosso irmão Miguel, e Rafael com o Evangelho, no capítulo 27, a eficácia da prece, né? Então, eu convido a todos a uma prece inicial, né? Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos em seu nome para aprendermos um pouco mais, para aprendermos sobre as leis de Deus e sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo, como o Evangelho vivo, mostrando-nos o caminho que leva ao Pai. Que as bênçãos de luz desse Mestre amado se derrame por cada um de nós, sobretudo aos nossos irmãos que estarão com a palavra, para que sejam inspirados pela espiritualidade amiga e que possamos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz para a nossa evolução. Obrigada, Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade. A espiritualidade amiga da casa, nossos anjos guardiões, e todos esses irmãos que nos acompanham, que nos abençoem em nome do Cristo. E, acima de tudo, gratidão, meu Pai, por mais esta oportunidade de trabalho. E com esta prece, damos por iniciado a palestra pública, o estudo da noite de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. E aí eu passo a palavra a Miguel. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo? Sim. Está ok? Está tudo ok. Tá bom. Eu ia até mostrar uns slides, mas não estou conseguindo acertar não, então vai ser só falando. Bom, pessoal, hoje nós estamos dando continuidade, né, ao estudo da Lei de Liberdade, certo? Do Livro dos Espíritos. Na semana passada foi concluído sobre livre-arbítrio e hoje a gente está falando sobre fatalidade. Essa palavra fatalidade, né, ela significa basicamente um destino que não se pode evitar, né? Como em princípio a única coisa completamente inevitável é a morte, né, e é igual para todos, todo mundo vai morrer fisicamente, né, vai desencarnar um dia. Então essa é a única fatalidade que vai atingir, sem dúvida nenhuma, a todas as pessoas. Bom, essa parte da Lei de Liberdade, ela está no capítulo 10º da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E o que a gente estava vendo antes era liberdade natural, liberdade de pensar, de consciência, né? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, como vocês devem ter visto nas últimas semanas, e para nós que somos espíritas, é fundamental a ideia do livre-arbítrio, né? E ela está, essas questões de livre-arbítrio, entre as questões 843 e 850. Já essa de fatalidade,
pelo menos em número de questões, ela foi mais explorada no Livro dos Espíritos. Ela vai da 851, que é que a gente vai falar hoje, até a 867. Na realidade, a gente vai falar hoje da 851 e da 852. Então, essa questão de fatalidade, essa discussão de fatalidade e de livre-arbítrio, né, eu vou citar muito o livre-arbítrio também, embora tenha sido um assunto que, em tese, teria terminado na semana passada, porque são muito correlatos. São assuntos que já são estudados, né, há milênios. Os filósofos sempre discutiram isso, se o que nos move é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, ou se haveria um pré-determinismo, né? Um determinismo, as coisas vão acontecer de todo jeito. Essa questão é explorada por Kardec, na questão 151, daqui a pouco a gente vai ler, e ou não, né? Se não haveria isso daí. Eu acho interessante, quando eu peguei esse tema, uma historinha que é muito conhecida, né? Talvez todos conheçam, né? Me desculpem se estiver contando algo que não vai acrescentar muito nesse momento, mas é uma história bastante antiga, mas que ficou muito conhecida porque um americano fez um livro sobre ela, mas na realidade uma fábula, né, que já tem muitos séculos, que é conhecida como o Encontro em Samarra. Esse Encontro em Samarra é curto, é simples e diz basicamente o seguinte: um rico mercador de Bagdá, ele manda o seu criado ao mercado público para comprar algumas provisões. Isso era de manhã ainda. E, em pouco tempo, o criado volta para ele, pálido, né? Assim, sem uma gota de sangue no rosto, tremendo, e diz que tinha esbarrado numa mulher no mercado. E quando se virou para ver, né, quem era, a mulher era a própria morte. E a morte olhou para ele de uma maneira ameaçadora. Então ele saiu correndo de lá e pediu para o patrão, para o mercador, o cavalo dele emprestado, para que ele pudesse fugir da morte, né, fugir do seu destino e ir para a cidade de Samarra. O mercador emprestou o cavalo, tudo bem, e ele montou no cavalo e fugiu para Samarra, que ficava ali a algumas horas de distância de cavalo. Mas o mercador resolveu tirar limpo essa história com a morte. Então se dirigiu até o mercado. Quando chegou lá, realmente viu a morte e foi falar com ela. E disse: por que você olhou para o meu criado, né, de uma maneira ameaçadora? Aí a morte respondeu o seguinte: não, eu não olhei para ele de uma maneira ameaçadora. Eu olhei para ele espantada, porque pelas minhas anotações, eu tenho um encontro com ele esta noite em Samarra. Então, essa história, né, como eu disse, já é uma fábula muito, muito antiga, porque ela quer dar a ideia justamente de que a gente não pode escapar do nosso destino, né? Essa lenda, né, ela fala que as pessoas estariam submetidas ao Kismet, ao destino, né, e que tudo seria maktub, né, as coisas estão escritas. Então, nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai encontrar uma pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 851, em que ele pergunta o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá
a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Certo? Então, Kardec questiona a espiritualidade exatamente se existe isso, né? Se existe essa fatalidade, se todos os acontecimentos das nossas vidas iriam acontecer de qualquer maneira, ou, e nesse caso, o que é que seria do livre-arbítrio? A resposta dos espíritos ela é bem interessante. Começa esclarecendo que a fatalidade ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova que precise sofrer. Ou seja, sim, e ainda faz mais um esclarecimento, né, que isso daí seria com relação às provas físicas. Bom, em relação a essa questão da escolha das provas, a gente recorda, né, que uma das questões também do Livro dos Espíritos, que é a questão 258, que trata da escolha das provas. E a resposta a essa questão 258, os espíritos chamam a atenção exatamente para isso, que é o próprio espírito que escolhe o gênero de provas por que há de passar, né? E que nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, fatalidade propriamente dita, né, nesse sentido de que tudo que nos acontece é porque tem que acontecer, é porque estava previsto, não. Mas nós, né, em razão do que nós precisamos fazer, né, ou passar para nos melhorarmos, para progredirmos, nós escolhemos, ainda na espiritualidade, o gênero de provas. Então, por exemplo, se nós vamos conseguir ou não conviver com determinadas pessoas, né? Então, a escolha da família, dos parentes, né, ela tem a ver com isso daí. Na questão moral, não, prevalece completamente o livre-arbítrio. Então, eu posso escolher na espiritualidade encarnar numa família em que vai nascer um inimigo meu, que vai ser, sei lá, meu primo. Então, somos inimigos de vidas passadas aí, um fez mal ao outro. Ou seja, há uma animosidade, né? E a prova, ou a fatalidade, ela está aí, nessa escolha. Ah, eu quero tentar. Mas é o meu livre-arbítrio que vai definir como é que vai ser a minha relação com esse primo, né? Se quando eu reencarno, né, e passo a reencontrá-lo, a conviver novamente com ele na matéria, se vai prevalecer o sentimento de animosidade ou se eu vou trabalhar isso daí, né, para que esse sentimento de animosidade seja ultrapassado. Certo? Então, pobreza ou riqueza, né, são gêneros de provas físicas, materiais, em que você pode escolher, né? Nascer num país pobre, nascer num lugar muito miserável, de recursos materiais, né? Nascer numa família completamente sem recursos. E isso daí, nisso consiste a fatalidade, né? Nessa escolha. Agora, se essas situações, o que elas vão influenciar na sua moral? Se vai fazer com que você seja uma pessoa revoltada, seja uma pessoa que se queixe da vida, do mundo, coloque a culpa pelo fato de tudo que lhe acontece pelo fato de ter nascido ali, ou se você vai reagir de uma forma diferente a isso, aí depende exclusivamente de cada um. Então, só para ler novamente a pergunta ficar mais clara, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá
a este vocábulo quer dizer todos os acontecimentos são predeterminados, neste caso, o que será do livre-arbítrio. E a resposta dos espíritos é: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Certo? Então, é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, né? Você institui uma espécie de destino quando você escolhe determinadas provas. Mas o que você vai fazer com essas circunstâncias, isso daí é responsabilidade exclusivamente sua. Então, a doutrina espírita ela é uma doutrina que nos ensina que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelo que nós fazemos, de bem ou de mal, né? E que nós sempre temos essa escolha. Mais adiante no Livro dos Espíritos, bem mais adiante, questão 872, Allan Kardec ele fala dessa questão da fatalidade, lembrando que ela não é uma palavra vã, né? Que ela existe na posição que o homem ocupa na Terra, nas funções que desempenha, né? Consequência do gênero de vida que o Espírito escolheu como prova, expiação ou missão, e que somente nisso, nessa escolha, é que consiste a fatalidade. Ou seja, é um tema que ele também recorre. A questão 852, que é a seguinte. Questão 852, a pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos é a seguinte: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? E a resposta dos espíritos são, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, atenção aqui nesse porém, ainda que lançais à conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Duas coisas, né, se destacam aqui nessa resposta. A primeira é que, como a gente escolhe o gênero de provas que a gente vai passar, uma coisa é a gente escolher quando a gente está na espiritualidade, né? A gente lembrado aí da encarnação anterior, os erros que cometeu, o sentimento de culpa, de arrependimento pelo que fez de errado, e diz assim: pode carregar aí nas provas, pode me dar umas provas difíceis que eu vou passar por tudo, fazer o melhor possível, eu vou progredir, eu vou consertar meus erros. E outra coisa, pessoal, quando a gente está aqui na matéria, né? Como todos nós estamos aqui agora, né? A gente sabe aí as dificuldades que vão surgindo, né? As teorias que vão caindo, né? Como o pessoal costuma dizer que a teoria na prática é outra, né? A gente pensa que vai ser fácil determinadas coisas e não é, né? A gente tem que despender um esforço grande e nisso consiste a prova, né? A outra coisa que o Espírito chama a atenção aqui, o Espírito de Verdade, quando responde, é de que muitas vezes a gente ainda lança a ponta de destino, ou seja, ainda que a gente pegue essa ideia de que determinadas coisas que a gente está passando são porque nós escolhemos ainda na espiritualidade para passar por elas, mas aí o Espírito chama a atenção aqui, que às vezes a gente
chama isso, diz que é o nosso destino. Mas que, na realidade, é consequência do que a gente está fazendo já agora, nessa atual encarnação, certo? Então, parar de reclamar, de se queixar, né, das coisas que nos acontecem, ela é fundamental. Kardec tem uma nota a respeito desse comecinho aqui sobre fatalidade, tá? Entre as perguntas 852 e 853, ele escreveu o seguinte: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando forem mais. Certo? É interessante aqui o que o codificador fala, né? A gente querendo preservar o amor próprio, então você, sei lá, você vai tentar fazer um concurso público ou um teste de emprego para uma empresa, né, ou um vestibular, não estuda o suficiente, não consegue a aprovação e você diz, não, é porque não era para ser mesmo. Essa é uma desculpa muito comum que a gente tem, às vezes, de dizer, né? Quando isso, na realidade, só seria verdade se você tivesse se esforçado, feito o melhor possível, né, se dedicado ao máximo, e mesmo assim não conseguiu. Aí você pode dizer, bom, não era para ser, né? Ou então você fez muito bem, passou muito bem no teste de emprego, por exemplo, numa empresa privada, e a empresa, de repente, desistiu de contratar, né, ou quebrou, fechou. Aí você pode dizer, bom, é porque tinha que ser. Mas o resto é que os espíritos sempre chamando a atenção para a gente dessa responsabilidade que nós temos com a nossa própria vida. Ainda sobre esse assunto, eu estava vendo que na Revista Espírita de março de 1858, para quem não sabe, a Revista Espírita foi uma publicação de Kardec, mensal, né, que era editada lá pela Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? E em março de 88 ele fala de um caso assim, né? Intitulou de A Fatalidade e os Pressentimentos, e era a respeito de um homem que estava num naufrágio, num barco que naufragou, eram 8 pessoas que estavam nesse barco, 4 foram a óbito e 4 conseguiram se segurar lá na quilha do barco a noite inteira, pensando que iam morrer, e depois conseguiram vislumbrar a praia e chegar a nado na praia no dia seguinte, se salvaram. E aí ele fala, aproveita o espírito para tratar desse tema nessa mesma linha de raciocínio, de fatalidade, né? Das provas que a gente vai ter que passar, porque o homem encaminha a pergunta para Kardec, né? Por que isso acontece comigo? Inclusive, não foi a primeira vez, né? Eu já sofri outros naufrágios, parece que eu vou morrer, mas aí eu escapo lá no último momento. E aí Kardec dá a resposta os espíritos. Ele pergunta para o espírito de São Luís. O espírito de São Luís dá várias explicações, mas todas nessa linha. Eu estou chamando só a atenção porque, como esse tempo nosso aqui é dividido, né? Só a primeira parte é para o livro dos Espíritos, depois vai ser o Evangelho, né? É meio curto, então eu queria só chamar a atenção, quem tiver curiosidade, a Revista Espírita de março de 1858, Fatalidade e os Pressentimentos. Essa coisa de fatalidade
é bom só lembrar que ela tiraria a responsabilidade, né? Se nossos atos fossem predeterminados, a nossa vida fosse toda predeterminada, nós não teríamos responsabilidade. Essas ideias, elas interferiram muito na questão da evolução do homem, porque a tal da doutrina da graça, né? Você, independente do que você faça, você pode ser um escolhido de Deus, né, para ir para o paraíso, coisa e tal. E isso daí faz com que você não se esforce por se melhorar, né? É aquela ideia da pessoa que tem uma vida inteira de desregramentos, né, de abusos ou de maldades e às vésperas da morte resolve se arrepender, está tudo bem e Deus vai aceitar isso daí porque era uma coisa que já a vida dele era aquilo mesmo que estava determinado para ele ter feito. Pela doutrina dos espíritos, não. A nossa ideia é sempre a da responsabilidade pessoal. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, né, aconteça o que acontecer na nossa vida, nós temos sempre que procurar fazer o bem, ter o bem como meta, e isso daí é o que define tanto a nossa vida atual como a futura, né? Bom, meu tempo acho que está encerrando, né? Então era basicamente isso que eu separei aqui para falar sobre essas duas questões. Deixa eu ver se Rafael já está aparecendo aqui para mim na tela, como quem diz, sai daí que agora eu vou falar. E eu só tenho a agradecer, Miguel, pelas considerações que você trouxe ao tema de hoje, né? E passando a palavra a Rafael para que dê continuidade ao estudo com o capítulo 27, a eficácia da prece. Ok, obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Não, na verdade, Miguel, eu estava aqui constatando algo muito interessante. É que essa não vai ser a primeira vez, mas em outras oportunidades, inclusive quando nós estávamos presenciais, né, na FE, havia uma coisa muito interessante. Apesar dos temas, a priori, serem bem distintos, né, mas eles são bem complementares. Então, eu achava interessante, na sua exposição, que o início da nossa exposição, né, da exposição que a gente vai fazer hoje, ela encaixa muito com aquilo que você falou, sobretudo do livre-arbítrio. Apesar do tema ser eficácia da prece, a gente vai ver que vou puxar muito desses assuntos que você nos trouxe na noite de hoje. Então, vamos começar aqui com a leitura do item 5. No caso, hoje veremos dos itens 5, 6, 7 e 8, né? Eficácia da prece, como o Fátima já bem citou, do capítulo 27. 27? 27. Isso, 27. E vamos começar com a leitura e comentários, tá certo? Então, vamos lá. Começa assim. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e o contendido vos será o que pedisdes. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. E quando a gente lê essa explanação, né, de Marcos, nos coloca numa questão, uma dúvida muito grande. Porque há algumas correntes, e Miguel citou isso, né, por isso que eu estava achando interessante, que creem exatamente nisso, na questão do fatalismo da vida, né, que não adianta você fazer preces ou pedir por certas graças, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque tudo já está muito bem determinado, muito bem definido, né? E aí então se contrapõe a priori essas duas visões, que seria, ó, se nós temos um destino a cumprir, se tudo é determinado, se Deus já conhece todas as minhas limitações e necessidades, para que eu vou pedir uma prece, né? Então, vamos ver quais seriam, então, na leitura aqui do texto, as consequências de um e de outro pensamento, certo? Então, lendo aqui rapidamente,
Eu já deixei aberto aqui a minha filinha aqui do lado. A quem contesta a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Seria uma visão bastante rígida, vamos dizer assim, não das leis, mas de como elas se processam. Sem dúvida, sem dúvida alguma há leis naturais e imutáveis. Eu li errado. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser subrogadas ao capricho de cada um. É bem verdade. As leis universais, elas não obedecem à nossa vontade, né? Elas são leis, eu costumo dizer sempre isso. Acho que quem sofreu já ouvindo aqui minhas explanações está acostumado quando eu digo isso. As leis universais, elas não importa se eu concorde ou não concorde com ela, não importa se eu entenda ou não. Elas são leis universais e elas vão se fazer presentes, independentemente da minha concordância e do meu entendimento. São leis, certo? Nós encontramos na física, na química, na biologia e também nas relações humanas, né? Então, o evangelho, no seu todo, ele forma uma lei natural. As relações entre as pessoas, o perdão, a benevolência, né, a indulgência, né, todos os conselhos, entre aspas, que estão colocados dentro do evangelho são leis naturais, né? Então, isso vai de encontro ao contrário, na verdade, quando alguém faz assim, não, mas isso é uma crença sua. Não, não é uma questão de uma crença. É porque isso já foi visto até em algumas palestras no sábado, nos sábados, que mesmo que você não conheça do evangelho, mesmo que você desconheça completamente o texto que está ali, quando você vai contrário àquilo que está sendo recomendado no evangelho, impreterivelmente vem o sofrimento. Tá certo? Mas isso aí já é um tema para uma outra oportunidade. Davi submetido está assim, aí, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser subrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Quer dizer, nós temos leis que regem o universo, mas isso não torna a nossa vida, nossa caminhada, algo fatalista, né? Que não adianta nada, que tudo vai acontecer e tem que ser assim mesmo, né? Perdão. Aí comenta mais. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Isso é bem verdade. Veja, de acordo com o que já foi amplamente exposto em outras oportunidades, nos estudos do Evangelho e também no Livro dos Espíritos, nós não somos instrumentos passivos, certo? Ao contrário, né, o desenvolvimento das nossas qualidades morais e intelectuais ao longo das encarnações, né, e as encarnações têm essa finalidade de desenvolvimento do intelecto, aprendendo as ciências, a biologia, etc, etc e tal, e moral, desenvolvendo nossas qualidades, aquelas que citei há pouco, de indulgência, de bondade, de perdão, etc e tal. Mas tudo isso se desenvolve para que a gente se torne um ser ativo na criação, né? Nós não somos seres que estamos aqui apenas para sofrermos, vamos dizer assim, fatalismos, né? Estou até sendo repetitivo, né? No que estou dizendo. Mas vamos pegar como exemplo Jesus, tá certo? Jesus, dentro da visão espírita, né, que o espiritismo nos traz, era um indivíduo, um espírito como nós, que se desenvolveu ao longo de milhões e milhares e milhares de encarnações, até chegar à condição, veja bem, de ser um co-criador com Deus, certo? E ser responsável por todo o desenvolvimento e construção no nosso planeta que nós vivemos. Ou seja, o exemplo de Jesus, na verdade, como co-criador, é que nós devemos trazer para nós mesmos. Claro que nossa distância para Jesus, em termos evolutivos, ainda é grande demais, imensa. Mas é o nosso destino, né? Nós passamos a ser, ainda estamos rastejando, né, no aprendizado,
mas iremos nos desenvolver na questão moral e intelectual até um ponto em que a gente passe a ser co-criador. Eu gosto muito das exposições da nossa irmã Juliana, que ela fala muito isso, dos espíritos crísticos, né? Eu sempre gravei, mas justamente nessa questão de ser co-criador, ou seja, altamente ativo dentro da criação, tá certo? E não passivo, né? O que seria o caso se nós acreditássemos no fatalismo da vida, né? Então, essa hipótese só lhe caberia curvar a cabeça junto dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los, não deverá ter procurado desviar do ralo, né? Quer dizer, se a gente não conseguir refletir sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta e acreditar que tudo é um fatalismo, né? A gente não vai nem se preocupar em cuidar de nós mesmos, né? E aí não faria muito sentido. Aí diz mais aqui, eu vou olhar meu papelzinho aqui porque ele está marcado, mais fácil. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que eles deixassem sem serventia. Foi aquilo que eu comentei há pouco sobre a questão de ser elementos ativos, né, no universo. A vontade para não querer a atividade e ficar inativo. Aí veja bem essa parte muito interessante. Sendo livre o homem de agir em sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que faz e não faz. Isso é o exemplo claro do causa e efeito, mostrando mais uma vez que nós não somos elementos passivos na criação. Aí, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebra as harmonias universais. Ou seja, há eventos que não são fatalistas, né? Vamos dizer, acho que o termo é esse, mas mesmo assim não vai quebrar a ordem das leis universais. Ou seja, não existe essa engrenagem rígida, certo? As leis são imutáveis, mas elas não são rígidas na sua aplicação. E aí ele faz uma comparação muito interessante. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso de um ponteiro no relógio, né, você mudar o ponteiro no relógio, não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo, né? Então, as leis são imutáveis, evidentemente, mas não são rígidas e tudo pode ser modificado ou adaptado, na verdade, né? Não a lei, a aplicação dela, deixando bem claro isso. E aí vem o item 7, que diz o seguinte. Então, nesse item 6, perdão, ele já mostra que essa crença de que nós estamos fatalmente destinados a um fim não é verdadeira, tá certo? E que nós podemos interagir com isso, certo? Melhorando, ou, como poderia dizer, intervindo positivamente em tudo aquilo que nos cerca, certo? Por isso que nós nos colocamos como seres ativos, não passivos, tá certo? No item 7 diz o seguinte: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedistes pela prece. Quer dizer que no texto inicial, né, eu vou ler novamente, no item 5, diz o seguinte: seja o que for que peçais na prece, seja o que for, perdão, crede que o obtereis e o consentido vos será o que pedistes. Ele está dizendo assim, seja o que for que você peça, você vai ser atendido. Aí, essa frase precisa de ressalvas. É isso que nós vamos comentar agora nesse item 7. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Seria ilógico deduzir que basta pedir para obter. E fora injusto acusar a providência, se não acender a toda a súplica que se faça. Quer dizer, a priori, não faria muito sentido essa frase ao pé da letra, né? Porque eu poderia, por exemplo, fazer uma prece agora, pedindo uma coisa que seria impossível, que até iria contrariar as próprias leis naturais, né? Então, não é bem por aí, né? Que tudo que se peça vai ser prontamente atendido. Aí diz o seguinte, tá aqui. Sim, perdão. Fora injusto acusar a providência,
senão acede a toda súplica que se faça, uma vez que ela sabe melhor do que vós o que é para o vosso bem. Esse é o porém. Não é tudo o que se pede que vai ser aceito na prece. Porque é importante que nós, voltando já um pouco àquilo que Miguel falou nos primeiros 30 minutos, qual é a finalidade de uma encarnação? Tá certo? Cada um aí está pensando nas suas respostas. Não, pagar dívidas, reconciliar com os adversários. Até Miguel citou esse exemplo, né? Não, seria o desenvolvimento de uma nova, aprender uma nova cultura, a função de uma encarnação sempre foi, pelo menos aquilo que está bem colocado dentro do Espiritismo, o desenvolvimento do ser espiritual, moral e intelectualmente. Agora, para atingir esse caminho, para que a gente consiga se desenvolver moral e intelectualmente, nós precisamos estar colocados na encarnação em determinadas situações, passando por determinadas vivências. E essas vivências é que vão nos estimular ao aprendizado moral e intelectual. Algumas vezes nós até podemos vir numa condição reencarnatória, num momento em que a gente não consiga desenvolver o intelecto, não tem a oportunidade de aprender, vamos dizer assim, a priori, se instruir, né? Aprender uma profissão, etc., uma faculdade, etc. E tal. Nós vamos desenvolver o intelecto por outras vezes, por outros caminhos. Porém, é uma oportunidade para que a gente desenvolva o lado moral. Tudo isso vai depender de nossas provas, de nossas condições reencarnatórias. Quando eu digo condições reencarnatórias, eu falo aonde eu nasci, em que condições eu estou, física ou não, que doenças eu vou passar durante a minha encarnação, as perdas e vitórias que eu venho a ter. Tudo isso, todo esse roteiro de uma vida, ela visa, no ponto final, o nosso desenvolvimento moral e intelectual, certo? Então, quando a gente faz uma prece, quando a gente pede algo a Deus, ao nosso Criador, é claro que o pedido será aceito, aspas, né? Será atendido, se e somente se, primeiro, for a vontade do Pai, como já está na prece de Jesus, né? O Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, é a vontade dele. E caso seja a vontade dele, pelo que está colocado no Evangelho, dentro do Espiritismo, será aquilo que nos trará para a nossa encarnação condições de desenvolvimento. Então, se eu chego agora e faço uma prece, Senhor, eu queria ganhar na cena. Ganhar na cena 3 vezes seguidas. Né? Veja, se houver necessidade, a oportunidade que eu venha a jogar primeiro, que eu não faço isso, e tirar na cena, não será nem para meu proveito próprio, será uma aprovação para a prática da caridade, de seja que forma eu resolva, né, aspas, fazer. Mas, se não for necessário que eu tenha ganhado na cena, isso não vai acontecer, tá certo? E não é porque Deus não me atendeu, é porque aquilo não era importante, necessário para essa encarnação presente. Então, tudo que nós passamos na vida, por mais difícil e doloroso que seja, ela visa o nosso desenvolvimento moral e intelectual. E, por enquanto, nós ainda aprendemos a dor é uma boa cutucada na costela que nos faz caminhar para frente, né? Sem ela, a gente ainda se acomoda. Nós ainda, espíritos imperfeitos, é uma tendência nossa ainda, pelo menos posso falar por mim, né? Não posso falar por vocês que estão nos ouvindo, de nos mantermos acomodados, certo? Mas, repito, a prece, ela é atendida se ela for importante na nossa caminhada reencarnatória. Por isso que ele cita mais à frente uma frase muito importante. Deus o deixará sofrer como um cirurgião deixa que o doente sofra, perdão, as dores de uma operação, que lhe trará a cura. Não é que o pai goste do sofrimento e se compraza com o nosso sofrimento. Não, não é isso. É que ele entende que aquele sofrimento, que para nós, no momento, será às vezes até incompreensível, será muito importante no futuro, tá certo? E aí ele diz o seguinte: o que Deus concederá, o que Deus lhe concederá sempre, o que Deus lhe concederá sempre,
se o pedir com confiança, veja, se nós pedimos a Deus com confiança, o que ele sempre vai conceder é coragem, paciência e resignação, certo? Então, observe que os pedidos vão mais, e evidentemente que não seria diferente, nas questões de moral, né, não material, né, para que a gente consiga ter condições de passar por essas dificuldades que são fundamentais para o nosso aprendizado nessa encarnação, tá certo? Por isso que a gente lembra daquele outro texto, né, bem-aventurados aflitos, né? Aquele que hoje sofre é que ele já está em condições de passar por aquela experiência. Talvez nós ainda não estejamos prontos para passar por aquela dificuldade, né? Talvez, mas só Deus é que pode julgar isso, tá certo? Também considerar meios de tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirão dos bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Em resumo, quando você faz uma prece e pede isso que foi dito, né, confiança, coragem, resignação, etc. tal, você passa a ser intuído por nossos amigos espirituais com ideias, com esperanças, e que você precisa ter a ação de realizar tais atos, tá certo? E aí a gente cita um texto muito interessante que já foi dito algumas vezes. Eu até comentei isso no estudo da quinta-feira passada, quando nós falávamos sobre a mediunidade, né? E o caminho acabou chegando nisso. Vou dar um exemplo pontual. Se nossos irmãos, hoje estamos nessa época de pandemia muito difícil, nossos irmãos que estão na linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros na batalha, né? Então, se cada médico está ali naquela sua atividade, né, se colocando lá, até um risco maior do que o normal, né, que é sempre uma profissão de risco, você está ao tempo todo ali com pessoas enfermas, se todos eles né, parassem, fizessem uma prece, rogando a Deus, aquilo que Fátima fez no início da nossa reunião, aquilo que todos nós fazemos quando a gente vai falar, pedir orientação, amparo, para que tudo corra bem, que ele possa atender aquele paciente, entender as suas necessidades. Se cada médico, por exemplo, fizesse essa prece, ele receberia ali intuições riquíssimas, né, que ajudariam muito ele, perdão, no seu diagnóstico, ou seja, a eficácia do poder da prece, né? E aí ele entraria em comunhão com Deus, com os espíritos que estão ali para lhe ajudar, e ele conseguiria atender aquele paciente e perceber com mais clareza o caso dele, né? Então, é nisso que o poder da prece, isso aqui na verdade é um dos momentos em que o poder da prece se torna mais evidente, né? E reforçando aquele texto, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, que é uma exemplificação no caso do médico. E no capítulo 8, ele finaliza no seguinte, ele cita um exemplo. Eu vou ler na íntegra, certo? Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Aí vem a hora da prece. Pede a Deus que o assista e espera. Veja. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Então, muitas vezes a gente faz uma prece, a gente faz um pedido e espera que, de uma forma meio lúdica, se apresente ali um anjo ou o próprio Jesus e lhe atenda naquela necessidade que você tem. Mas isso não vai acontecer. Continuando. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Quer dizer, ele dá uma intuição. Essa intuição veio em atendimento à prece que foi feita. Então, é muito, entre aspas, mais sutil, né? Por um movimento maquinal, quer dizer, por um movimento espontâneo, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Regato, eu não confesso que eu não sabia o que era, mas é um corpo d'água pequeno, algo menor do que um riacho, tá certo? Rio, riacho, regato.
Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, veja a diferença agora. Se ele tem fé, ele diria: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirasse, pela força que me deste. Exatamente, foi isso que Deus, atendendo sua prece, lhe forneceu. Se lhe falta fé, exclama: que boa ideia eu tive, né? Eu. Que sorte a minha de tomar um caminho da direita em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, né? O acaso, esse acaso é fantástico. Quando me felicito pela minha coragem, é por não ter me deixado abater. Quer dizer, se ele tem fé, se ele entende que o poder da prece se apresenta dessa forma, ele agradece a Deus a oportunidade, né? Então, que nós cultivemos esse estado de prece, né? Fazer uma prece de agradecimento ao acordar pela manhã, pedir força e coragem para suportar e enfrentar com coragem, né, as dificuldades que se virão, que possam surgir durante o dia. E se for um dia difícil, que peça, que ele dê força e coragem para suportar as dificuldades do dia. E à noite, por que não agradecer, né? Que isso seja um hábito nosso, né, constante, de sempre voltar a Deus. Não somente prece de pedir, mas de agradecer também pela ajuda muita que nos é dado todo o tempo, né? Então, para finalizar, eu queria ler aqui um texto. Nosso tempo ainda tempo ainda, que foi dito já, porque tudo que eu estou falando aqui está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas aí vamos ver agora as pesquisas científicas que estão se debruçando sobre esse tema da prece, e já tem várias publicações que falam sobre isso. Eu peguei uma delas aqui que me permitam ler. Pesquisa realizada comprova que a oração tem o poder de curar. Pesquisador ateu se converteu diante dos resultados. Para os religiosos, essa notícia não é nenhuma novidade, mas, para quem não acredita em um poder divino, a pesquisa feita nos Estados Unidos coloca em xeque a crença de muitos ateus no mundo inteiro. Esse é o início da matéria, né? O estudo foi feito pelo médico americano Dr. Andrew Newberg, da Universidade Norte-Americana de Thomas Jefferson. Newberg é um dos muitos pesquisadores que acreditam no poder da oração e também da meditação. Foram realizadas pesquisas com 40 mil pacientes, não foi nenhum nem dois, são 40 mil, através de ressonância magnética, onde o médico selecionou pessoas idosas, com problemas de memória, e passou a observá-las antes e depois de submetê-las à oração e meditações por um período de 8 semanas. Segundo Newberg, o estudo mostrou que a oração é como um treinamento físico para o cérebro, que uma pessoa dedicada à oração há um aumento significativo dos lóbulos frontais e da área da linguagem do cérebro, que fica ativo como se estabelecêssemos uma conversa. Uma prece é uma conversa, sem sombra de dúvida. Mas isso aqui está sendo comprovado, né? Ou pelo menos a ciência começa a tangenciar essa questão. Ou seja, esse resultado sugere que orar surte o mesmo efeito que conversar com outras pessoas. Além das pesquisas do Dr. Newberg, outros pesquisadores comprovaram que a oração tem o poder de curar e prevenir doenças. Cita aqui um nome bem horrível, mas vou chamar Coeng, diretor do Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde da Universidade Duke, disse à revista New Shepherd que estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que pessoas fiquem doentes. Quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Tá certo? Por quê? Isso vai lembrando aquilo que nós falamos no início, né? A doença é uma necessidade da sua encarnação. Tá certo? Contudo, a prece que foi feita, pedindo um restabelecimento, uma melhora, como era importante para a sua encarnação, como era vantajoso para aquele momento, ela foi atendida. Algumas vezes totalmente, outras vezes com melhoras, certo? Mostrando que essa máquina não é tão rígida, não existe essa rigidez nas leis divinas. E que a prece, sim, ela é importante na nossa vida, ela tem uma aplicabilidade imensa na nossa caminhada, tá certo? E é importante que nós tenhamos essa consciência de que oremos a Deus em agradecimento pelas oportunidades que nos dá todos os dias, que a gente possa orar para Deus
pedindo, como foi dito, eu vou até ler novamente para não ler mais. Confiança. E perdi, mas eu lembro. Confiança. Bom, não lembro. Não achei, então eu lembro. Confiança, resignação, força, para que a gente consiga suportar as dificuldades da vida que tem, lembrando sempre isso, a finalidade de nos fazer crescer moral e intelectualmente. Então era isso que eu queria passar na noite de hoje, que façamos da prece um hábito diário. Boa noite a todos. Obrigada, Rafael, né, por ter nos trazido essa comprovação, inclusive, assim, de que estamos realmente no caminho de um mundo regenerado, né? É quando a ciência se aproxima da religiosidade e comprova, né, como você trouxe nesse último texto, né? Então, que possamos cada vez mais termos a ciência ao nosso lado, ao lado de Jesus, ao lado de toda espiritualidade, né? Para que a gente se transforme cada vez mais num mundo melhor. E, novamente, né, agradecendo aos dois, Rafael e Miguel, convido a todos a fazer uma prece, né, para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje, né? Então, que possamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, só temos a agradecer a bondade que nos conduz através das palavras de luz dos ensinamentos recebidos. São as medicações que o alto nos oferece para a melhoria do nosso ser. Jesus, dentro deste ambiente fraterno, neste ambiente de paz onde aprendemos a servir, encontramos a segurança do abrigo, do lar familiar, onde sentimos a luz do teu amor que nos dirige. Gratidão, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia de trabalho, por mais esta oportunidade de nos reunirmos e aprendermos em teu nome. E com esta prece, com o coração cheio de gratidão, damos por encerrado a palestra pública, o estudo da noite de hoje na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e uma boa semana para todos. Até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite a todos.